Olá, sou professora Melina Loureiro e esse é mais um vídeo do quadro Descomplicando os Exames Laboratoriais. No dia 14 de novembro, comemoramos o Dia Mundial do Diabetes, um dia relacionado à conscientização para a prevenção da doença, que hoje acomete cerca de 12 milhões de brasileiros. Um simples exame de sangue pode revelar alguma possível alteração no metabolismo glicídico desse paciente. Porém, o diagnóstico e o monitoramento requer um acompanhamento e aconselhamento médico. O diabetes é uma doença multifatorial, caracterizada por cursar com uma glicemia alterada. As alterações dos níveis de glicose podem ser decorrentes de uma produção inadequada do hormônio da insulina ou uma secreção inadequada desse hormônio. Quando falamos em diabetes, o importante é termos em mente quais os exames laboratoriais que são utilizados para acompanhar o paciente diabético, quais exames são utilizados para diagnosticar de forma precoce o paciente diabético, para que assim esse paciente possa evitar complicações decorrentes da doença. Assim, nós vamos agora entender um pouco melhor como funciona o laboratório clínico relacionado ao diabetes. Quais exames são indicados para diagnosticar o diabetes? Segundo a Associação Americana de Diabetes, para diagnóstico é preconizado a dosagem de 2 glicemias de jejum em momentos distintos e também pode ser indicado a dosagem de hemoglobina glicada para que ela possa ser interpretada junto com as 2 glicemias de jejum. Em alguns casos, observamos que o médico ele pode prescrever um teste de tolerância oral à glicose, sendo que esse teste é realizado de acordo com a interpretação clínica do paciente. Quais exames são indicados para o acompanhamento do diabetes? O paciente, uma vez diagnosticado como diabético, ele precisa periodicamente realizar a dosagem de hemoglobina glicada, realizar a dosagem de glicemia em jejum, por mais que esse paciente faça diariamente a aferição da sua glicemia com a ponta do dedo, e de acordo com a prescrição médica, realizando a glicemia pós-prandial. Qual a função da glicemia em jejum? A glicemia em jejum, ela é dosada para que nós possamos observar como está o nível glicêmico do paciente, ou seja, a quantidade de açúcar no sangue daquele paciente após um período de jejum. Essa concentração de açúcar, ela vai mostrar o estado metabólico do paciente naquele momento. E esse exame, ele é indicado para qualquer pessoa, não somente aquele indivíduo que esteja se suspeitando de ser um paciente diabético. Quais os valores de referência para o diabetes? Quando nós vamos interpretar uma glicemia de jejum, nós temos que lembrar que aquele dado ele refere-se àquele momento da vida do paciente. Ele não vai se referir a um período, e sim a um resultado pontual. A Associação Americana de Diabetes preconiza que valores até 99 mg por decilitro estão dentro do padrão desejável. Aqueles valores que ultrapassam 99 mg por decilitro até 120, 126. Esse intervalo é considerado que o paciente seja um pré-diabético, ou seja, o paciente pode estar apresentando uma resistência à ação da insulina. Pacientes com valores de glicemia de jejum acima de 126 mg por decilitro podem ser considerados pacientes diabéticos. Porém, temos que lembrar que, para que esse paciente seja diagnosticado como diabético, ele precisa fazer pelo menos 2 glicemias de jejum em momentos distintos. Se esses 2 exames for verificado uma concentração acima de 126, aí podemos afirmar que o paciente trata-se de um diabético. O que fazer
com indivíduos que apresentam uma glicemia de jejum, ou seja, uma concentração acima de 126 mg por decilitro. Esse indivíduo, ele precisa de um acompanhamento médico para que, estudando a clínica associado ao exame laboratorial, esse indivíduo ele possa ser conduzido a um tratamento medicamentoso ou, associado a esse tratamento medicamentoso, esse indivíduo ele faça uma dieta pobre em açúcares, associando o exercício físico para que ele tenha uma melhor resposta metabólica em relação ao metabolismo dos glicídios. Glicemia em jejum com uma concentração abaixo de 40 mg por decilitro é perigoso? Sim, nós temos que ter cuidado com valores muito abaixo do valor de referência, como também valores muito acima. O indivíduo, quando ele apresenta um quadro de hipoglicemia, ou seja, uma glicemia inferior a 40, isso pode levar a um comprometimento do sistema nervoso central. Por quê? O sistema nervoso é um tecido nobre do nosso organismo, que precisa de glicose. Se o indivíduo tiver com a concentração de glicose muito abaixo, o sistema nervoso pode entrar em colapso. Então, o indivíduo ele pode apresentar um quadro convulsivo, ele pode desmaiar e caso tenha uma deficiência grande de glicose neste tecido nobre, eu posso ter danos irreversíveis nesse indivíduo. Para que serve a dosagem de hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada, ela vai nos refletir, vai nos mostrar como é que está o controle glicêmico nos últimos 3 meses. Por quê? Estamos trabalhando com um açúcar que vai estar ligado à hemácia. Então, como temos um tempo de meia-vida médio de 90 a 120 dias da hemácia, a hemoglobina glicada, ela vai refletir como está o controle glicêmico do paciente nos últimos 3 meses. Esse exame sozinho, ele não deve ser utilizado como diagnóstico. Ele precisa ser interpretado junto com a glicemia de jejum. E qual o valor indicado ou desejável para essa hemoglobina glicada? Interessante que ela fique em torno de 6,5%, ou no máximo até 7%, se esse paciente diabético ele estiver fazendo alguma medida de controle. Cabe ao médico avaliar o melhor parâmetro de acordo com o estilo de vida e situação daquele paciente. E aí, gostou do conteúdo sobre diabetes e sobre diagnóstico laboratorial? Tem alguma dúvida ainda? Então escreve aqui nos nossos comentários que a gente vai te responder. Se você gostou desse conteúdo, clica na mãozinha, compartilha e chama seus amigos para o nosso canal. Até o nosso próximo quadro do Descomplicando os Exames Laboratoriais. Se você tiver alguma sugestão de tema, escreve também aqui nos nossos comentários que a gente vai preparar para você. Beijo e até a próxima!